Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de graduação do curso de Gestão Pública. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação, CEBED. Hoje nós vamos debater a contribuição de melhoria. É o tema do nosso programa e, para isso, nós convidamos a professora doutora Gislene Pereira. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Rio de Janeiro e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, a professora Gislene, ela também atua na Universidade Federal do Paraná, junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo. Ela possui experiência na área de planejamento urbano, atuando também na área de gestão urbana e coordena o grupo de pesquisa junto ao Laboratório de Habitação e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, onde utiliza e discute muito a possibilidade de usar dos instrumentos de valorização imobiliária como estratégia do desenvolvimento urbano. E um desses instrumentos é justamente a contribuição de melhoria. Eu gostaria, professora Gislene, que a senhora nos expusesse que tipo de pesquisa que vocês nesse grupo de estudos estão fazendo a respeito da contribuição de melhoria, se os municípios estão utilizando desse instrumento como um fator para o desenvolvimento e para a reforma urbana e financiamento, inclusive, da própria cidade. A senhora está com a palavra, professora. Bom, obrigada, professor. A contribuição de melhoria, ela é um tributo que é de competência dos 3 níveis, né, governo federal, estadual e municipal, e tem por princípio devolver ao poder público o que foi gerado, né, em termos de valorização em função da realização de alguma obra pública. É um tributo que existe já institucionalizado desde a Constituição de 1934, entretanto é ainda muito pouco utilizado no Brasil. A razão disso se deve um pouco ao desconhecimento, um pouco à falta de vontade política de utilização e algumas dificuldades de gestão que muitas prefeituras, principalmente, apresentam. Essa pesquisa que nós estamos trabalhando fez um levantamento de 2000 a 2010, como andava o tributo no país. E aí o que nós constatamos também é que o Paraná está o segundo estado no país em arrecadação. E aí fomos verificar por que isso. E vimos que muito se deveu a um programa desenvolvido, né, o Paraná Urbano, na década de 90, que condicionava a efetivação de empréstimos por parte dos municípios a que uma parte desse empréstimo fosse paga via arrecadação de contribuição de melhoria. Isso fez com que os municípios, né, se mobilizassem para essa cobrança e acabou colocando o Estado numa situação de destaque no país. Mas mesmo assim a arrecadação ainda é pequena, poderia ser muito melhor utilizada. Professora Gislene, nós sabemos que a contribuição de melhoria ela é uma contribuição que, como o próprio termo diz, que o cidadão ele paga ao poder público quando o seu imóvel é valorizado com uma obra pública.
A senhora falou há pouco de que esse instrumento é pouco utilizado aqui no nosso país e principalmente no Paraná, que é um dos estados que mais utiliza, em função da falta de capacitação dos agentes públicos municipais, ou seja, os municípios têm dificuldade de implementar a contribuição de melhoria? Sim, esse é um dos fatores, né? Um dos fatores é a execução do tributo não é difícil, mas falta um pouco de, eu acho, conhecimento sobre o processo de tramitação. Porque a contribuição, ela funciona da seguinte maneira: toda vez que foi feita alguma obra pública e que se constatar que o imóvel valorizou, o poder público tem o direito de cobrar essa valorização como ressarcimento, né, já que o que se entende, o princípio, né, desse tributo, é que aquilo que foi gerado, né, a valorização que foi gerada de forma coletiva não pode ser apropriada de forma individual. A cobrança da contribuição, ela até pode ser um procedimento simples, mas se as dificuldades que a gente viu no Paraná, que tem muita contestação judicial devido a erro na elaboração dos editais, na maneira de fazer a cobrança, na não divulgação. Tá? E por isso também que o Paraná se destacou, porque teve todo um processo de institucionalização, né, da cobrança e de esclarecimento sobre essa tramitação. Então, um dos objetivos até da pesquisa que nós estamos fazendo, e aí estamos trabalhando junto com o Ministério das Cidades, é divulgar esse passo a passo da contribuição de melhoria para que garanta um incremento na arrecadação que vai ser usado para financiar a infraestrutura, basicamente. Eu estou aqui com um manual de implementação da contribuição de melhoria. Este manual foi elaborado pelo grupo de pesquisa que a senhora dirige, e é um manual que estará disponível a todos os municípios através do site do Ministério das Cidades? Isso. Esse projeto de pesquisa que nós desenvolvemos, ele foi financiado pelo CNPq, né, Ministério da Educação aqui, e pelo Lincoln Institute, que é um instituto norte-americano que financia pesquisas relacionadas a controle do uso do solo. E elaboramos um manual mesmo, no sentido de um passo a passo da contribuição de melhoria, e estamos, né, colocando em divulgação no site da Universidade Federal do Paraná e do Ministério das Cidades. Então, estamos só ajeitando a maneira como esse material pode chegar mais facilmente, mas é público, né, para conhecimento. Aqui nós estamos observando que o manual, explicando o decreto que regulamenta a contribuição de melhoria, que é o 195/67, então a contribuição de melhoria ela pode ser utilizada para abertura, alargamento e pavimentação de vias públicas, de rodovias, redes elétricas e telefônicas, canalização, drenagem, esgotos fluviais, saneamento básico, inclusive praças, parques, calçamento, pontes, viadutos, sistemas subterrâneos de transporte. Então há uma gama enorme de obras que o município pode utilizar-se desse instrumento. Sim. Qualquer obra pública que gere valorização, ela pode gerar também o direito de cobrança, né, da contribuição. Porque a contribuição é um tributo baseado em dois elementos, né, a realização de uma obra pública e a geração de valorização. Então, toda obra pública que gere valorização permite a cobrança da contribuição. Como que funciona, né, essa questão da cobrança? A partir do momento que se conclui uma obra, né, é possível, o poder público tem um prazo de 5 anos para fazer essa cobrança. Então, como que é feito o procedimento, que às vezes é nisso que consiste a dificuldade das prefeituras? Tem que ter a formação de uma constituição, que pode ser da própria Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, de acordo com a estrutura da prefeitura. Ela verifica o valor do imóvel antes da obra e depois da obra, né? E sobre essa valorização se cobra a contribuição. Sendo que, porque esse tributo existe
na América Latina inteira, né? E em outros países também do mundo, mas aqui na América Latina é muito parecido com o nosso. A diferença da contribuição no Brasil é que sempre se tem que considerar um menor valor, ou seja, você se sabe o preço da obra, né, o custo da obra e quanto foi a valorização. A contribuição vai ser cobrada a partir do menor valor entre estes. Por isso que no Brasil, o mais comum é que se cobre sobre o custo da obra, porque ele geralmente é inferior ao padrão de valorização. Vamos pegar um exemplo prático, professor. Vamos imaginar que um imóvel tenha, antes de iniciar a obra, o valor dele de mercado era R$100 mil. A partir daquela obra, o valor dele foi para 150 mil. Uhum. Então, esses 50 mil ali é que, sobre esse valor de acréscimo, é que vai ser cobrado o valor. Exatamente. E isso é rateado entre todos os imóveis daquela região que foram valorizados? Por exemplo, considerando que a obra seja uma pavimentação. Então, você tem uma quadra que foi pavimentada e os imóveis, né, nessa quadra valorizaram esses de 100 para 150, ou seja, valorizaram 50, né, milhões. O custo da obra ali também foi um X, o custo da obra, digamos, foi 20 milhões. Uhum. Tá? Então, o que vai ser feito? Os 20 milhões da obra, do custo da obra, vão ser rateados entre todos os proprietários daquela quadra. Tá? Vai ser feito um cálculo, né, de rateio em função do tamanho da testada. Uhum. Aí se verifica quanto foi a valorização de cada imóvel também naquela mesma quadra. Certo. Aí se compara os valores. Qual foi o maior? O valor maior é o valor do rateio do custo da obra ou o valor da valorização. E aí é cobrado o menor valor entre eles. Às vezes é a valorização, às vezes é o rateio do custo. Sim. E o município pode participar com uma parte do valor da obra, por exemplo. Vamos imaginar que nessa obra, digamos assim, 1/3 seja pago pelos moradores de um lado da rua, outro 1/3 pelos outros moradores e 1/3 pelo próprio município. Pode-se utilizar-se também desse instrumento? Sim, porque você pode cobrar até 100% do custo da obra. Certo. Mas qual é efetivamente o percentual, quem vai definir é a prefeitura. Na prática, se deveria cobrar o 100%, mas pode ser feita esse acordo, esse contrato. Uma das dificuldades, e eu falo da situação de Curitiba, digamos assim, uma dificuldade política que muitas vezes o próprio município enfrenta. Porque se ele for cobrar, muitas vezes a comunidade reclama, mas nós já estamos pagando o IPTU, entende? Então a comunidade ela tem alguma resistência. Não falta, no seu ponto de vista, uma divulgação maior desse instrumento que pode financiar até a reformulação, a reforma urbana e fazer com que a sociedade entenda que esse é um instrumento que pode ser utilizado por ela muito mais rapidamente do que se for depender de que o poder público realize por conta própria aquela obra que às vezes fica 5, 10 anos aguardando para acontecer. Sim. Não, de fato, até porque o tributo, ele se baseia em 2 elementos, né, muito concretos. Primeiro, a obra tem que estar concluída. Certo. Né? E segundo, tem que ter acontecido valorização. São certo. 2 elementos em que nenhum proprietário pode se negar a admitir, porque são Sim. fatos já acontecidos. Uhum. Né? Então, eu acho que efetivamente falta o conhecimento por parte da população e não confundir com a questão do IPTU. Porque o IPTU é uma arrecadação que você tem na cidade inteira e distribuído para a cidade inteira. A contribuição é aplicada somente sobre aqueles imóveis que receberam valorização. Na verdade, é até mais justo, né? Porque você vai cobrar tal obra e que valorizou determinado imóvel. Você não vai distribuir o custo dessa valorização para a cidade inteira. Você vai cobrar somente daqueles imóveis que valorizaram.
Então, essa conscientização, eu acho que precisaria ser de forma mais efetiva. Por exemplo, a Colômbia, ela financia praticamente 100% das obras públicas com contribuição. No caso, lá se chama contribuição de valorização ou contribuição de melhoras, como se diz. Lá tem duas características, mas o princípio é esse. E quase 100% das obras de qualquer tipo, desde uma escola até a pavimentação, são financiadas com contribuição. E a população, eu participei de um seminário lá em Brasília, na Conferência das Cidades, onde foram colocadas as experiências desse tipo de contribuição em várias partes aqui da América do Sul, e me parece que lá a população aceita assim de uma forma mais tranquila do que aqui no nosso país essa participação através da contribuição de melhoria. Estou correto na minha avaliação? Sim, é uma questão de construção, né, dessa conscientização. Porque lá qualquer cidadão comum reconhece que se seu imóvel valorizou sem ele ter feito nada, né, mas essa valorização é decorrente de uma obra pública, ele não tem o direito de se apropriar dessa valorização individualmente. Então deveria devolver alguma coisa à coletividade. Essa consciência, eu acho que existe no Brasil também, só não é utilizada, né, trabalhada essa consciência no momento de utilização desse instrumento, por exemplo. Doutora Gislene, eu estou aqui com o manual para implementação da contribuição de melhoria e eu vejo que ele é bem esclarecedor, são passos a passos a serem estabelecidos até o cálculo do custo da obra, tem que se divulgar isso através de um edital e depois tem todo um processo de cobrança disso. Esse documento aqui tem até os modelos de como fazer. Sim. A ideia é um passo a passo. Então, por onde começa? Né? Primeiro, pela conclusão da obra, né? Um certificado de conclusão de obra. Em seguida, é formada uma comissão definida quem é que vai comandar, né, o processo de cobrança. Aí é feita a identificação dos proprietários beneficiados, feito o cálculo, né, do rateio do custo da obra e da valorização, se monta um edital que deve ser divulgado para que os proprietários saibam, né, que eles serão notificados da cobrança, tem um prazo para divulgação, e depois se faz um edital de lançamento que né, o valor que vai ser cobrado a partir de um boleto ou de alguma maneira que se encontre. E tem um prazo, como eu comentei, tem um prazo de 5 anos. A partir da conclusão da obra, tem 5 anos para cobrança de contribuição de melhoria e teria mais 5 anos no máximo a partir desse prazo, né, de 5 anos, que a prefeitura ainda pode cobrar, ou seja, passados 10 anos da conclusão da obra, não se pode mais cobrar a contribuição de melhoria. Em relação, um prazo decadencial, então, do direito exatamente, do município de cobrar. 10 anos, a partir da conclusão, já não se pode cobrar mais. Mas o município tem que divulgar à população de que essa obra será feita através da contribuição de melhoria antes de iniciar a obra ou não? Eu acho que faz parte da campanha de conscientização essa divulgação. Eu acho que deveria fazer parte. Sob o ponto de vista do tributo, não, porque a princípio, como a lei determina, qualquer imóvel que teve valorização é sujeito a essa tributação. Mas, como se faz na Colômbia e em outros países, tem o caráter educativo já colocar essa informação, até porque a população vai se acostumando com o próprio tributo. No Paraná, o município que melhor desempenha, né, nesse sentido dessa arrecadação é Maringá. E tem sido referência, porque ele instituiu um processo simples de cobrança, tem tido um resultado muito positivo e principalmente nessa questão de contato com a população e conscientização da importância da cobrança e da razão, né, pela qual está sendo cobrado. Eu estou aqui com um convite a senhora e o seu grupo de pesquisas, junto com o Instituto Lincoln, que é um instituto americano, como a senhora colocou,
e o Instituto Municipal de Administração Pública aqui de Curitiba, vocês estão promovendo nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2014 um curso sobre financiamento do desenvolvimento urbano. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito desse curso e se os nossos alunos que estão em outras partes do Brasil poderão se inscrever e participar deste curso. Então, esse curso, como você colocou, o título dele, né, Financiamento do Desenvolvimento Urbano, Instrumentos Básicos para a Gestão da Valorização Imobiliária. Ele está sendo organizado, né, pelo LAURB, né, que é da Universidade Federal, que eu estou coordenando esse curso, junto com os professores do Lincoln Instituto e aqui em Curitiba pelo IMAP com apoio do Ministério das Cidades. O curso se desenvolve em duas partes, né? Tem uma parte à distância e uma parte presencial. A parte presencial é que irá acontecer 28, 29 e 30 de maio. A distância são as 2 semanas anteriores. O IMAP está divulgando a inscrição e, a princípio, ele é voltado para os técnicos das prefeituras da região metropolitana de Curitiba. Nós temos, são 45 vagas, as inscrições foram abertas essa semana e ainda vão agora até o final de março. E é possível, sim, entrando no IMAP e vendo a inscrição. É claro que a preferência será dada aos técnicos das prefeituras, mas também é possível a participação de outros interessados, já que o objetivo é divulgar. Daí não será só contribuição de melhoria, também vamos trabalhar a outorga onerosa, né, do direito de construir, que é mais conhecido como solo criado, e a operação urbana consorciada, que são outros instrumentos de caráter, né, é urbanístico, não é tributário, mas que também gestionam a valorização imobiliária com fins de financiamento da urbanização. Aliás, esses dois instrumentos, o solo criado, a outorga onerosa do direito de construir e também a parcerias público-privada, ou seja, a reforma urbana, estão previstos no próprio Estatuto das Cidades? Exatamente, até por isso esse curso, porque tem muitos municípios, inclusive Curitiba, que esse ano estão fazendo a revisão do plano diretor. Sim. E o Estatuto coloca que a utilização desses instrumentos, né, deve estar regulamentada via plano diretor. Então, sim, esses municípios apareceu essa demanda, esse interesse em saber como funcionam esses instrumentos para poder trabalhar, regulamentar nessa revisão, né, nas propostas de revisão dos planos diretores, se trabalhar de maneira mais específica com esses instrumentos. Aliás, eu quero só esclarecer os nossos alunos e assinantes de que este ano, 2014, faz 10 anos do prazo limite que os municípios tiveram, os que têm acima de 20 mil habitantes, para elaborar o seu plano diretor. E como a legislação estabelece que, no mínimo, a cada 10 anos deverá haver uma reavaliação, ou seja, uma revisão do plano diretor, este ano, muitos municípios brasileiros estão se dedicando a essa tarefa. Não sei se esse grupo de pesquisa que a senhora faz parte também dá assessoria nessa área ou contribui. Sim, sim. O objetivo do laboratório na universidade é justamente trabalhar, né, um dos objetivos é trabalhar com essa questão da gestão urbana e divulgar as informações, a produção que nós temos tido lá em relação a esse tema. E o curso veio justamente agora com o objetivo de subsidiar a discussão das revisões dos planos diretores. Então, nós estamos à disposição para discutir essas questões, porque o interesse maior é o interesse público, né? Então, nós avaliamos que há um desconhecimento geral, às vezes não há oportunidade, às vezes também não há vontade política de utilização desses instrumentos, e achamos que nós, como universidade, temos a obrigação de atuar positivamente, né, dando o apoio na medida que for possível. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora doutora Gislene Pereira, ela que é arquiteta e urbanista, e o tema de hoje foi a contribuição de melhoria.
Professora Gislene, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos, neste segundo bloco, debater a empresa, o meio ambiente e a sociedade. E para isso nós convidamos o professor doutor Mário Alencastro. Mário Alencastro é engenheiro civil, ele é doutor em meio ambiente pela Universidade Federal do Paraná, é professor aqui do Grupo Educacional Uninter, do Centro Universitário Internacional, pesquisador e autor desses livros: Empresas, Ambiente e Sociedade, Introdução à Gestão Socioambiental Corporativa. Este livro ele lançou no final do ano de 2013, e também o professor Mário Alencastro é autor do livro Ética Empresarial na Prática, Liderança, Gestão e Responsabilidade Corporativa. Esse livro é um pouco mais antigo, podemos assim dizer, tem uns 3, 4 anos já, né, professor? Tem. Então, professor Mário, eu gostaria que o senhor nos falasse principalmente a respeito de como surgiu essa sua proposta de envolver a questão empresarial nessa luta, podemos assim dizer, de proteção e defesa do meio ambiente. E qual é a participação da empresa? Eu tive o privilégio de fazer o prefácio deste livro, aliás, uma publicação muito bonita da editora Intersaberes, usa todo o material reciclado, e o senhor traz dados assim muito interessantes, não apenas para os estudantes, mas também para todos aqueles que se interessam em entender e debater esse problema relacionado à gestão empresarial e ao meio ambiente. Ok, professor. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação no programa. Eu acho assim fantástico, já não é a primeira participação nossa, é sempre muito bom estar aqui com o colega, né? Bom, professor, essa questão das empresas sempre me incomodou, porque quando eu comecei minha carreira docente, apesar de ser formado em engenharia, eu comecei em curso de administração. E naquela época se discutia muito, já bota tempo nisso aí, já são vários anos, né? E a empresa era vista como a bandida, né? Como sendo assim a grande agressora, a grande causadora de impactos, de externalidades das indústrias, né? No meio ambiente. E como eu já trabalhava, estava no meio da administração, junto lá com os administradores e com os colegas engenheiros também, eu digo, isso é uma coisa que precisa ser discutida, porque talvez esteja mudando um pouco essa perspectiva, embora daqui a pouco a gente até fale de uma certa ambiguidade que existe nesse relacionamento das organizações com o meio ambiente. Então, a motivação foi toda essa, né? A gente começou a se aproximar muito da área ambiental, da área socioambiental, por assim dizer, e começamos a perceber que as organizações elas são um ator meio que novo, principalmente aqui no Brasil, no debate ambiental. Isso começa lá na Rio 92, quando foi editado aquele documento chamado Agenda 21, que no seu capítulo 30 fala da responsabilidade, do papel do comércio e da indústria
no que diz respeito à responsabilidade corporativa, no que diz respeito à produção limpa e à ecoeficiência. Então, naquele momento, as organizações foram convidadas a participar desse jogo, coisa que na Europa, nos Estados Unidos, talvez o debate já fosse um pouco anterior. E aqui no Brasil, né, as iniciativas foram surgindo, aí eu tive essa ideia, né, vamos agora começar a trabalhar com isso e depois vamos escrever, vamos começar a atrelar nossas ideias em alguma coisa assim mais concreta. Né? Aliás, professor Mário, o senhor, no seu livro, o senhor não parte apenas de uma discussão sociológica. O senhor também aborda questões acadêmicas, questões relacionadas, por exemplo, a conceitos, a definições de termos, a situar esta problemática dentro do mundo acadêmico. Eu até gostaria que o senhor falasse a esse respeito, porque o termo meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente, como o senhor lembrou, é muito recente no nosso país, mas ele tem evoluído muito nessas últimas décadas. Bastante. Professor, a gente sempre coloca assim, né? O que está a coluna vertebral desse meu livro é a sustentabilidade, o debate em torno da sustentabilidade. Um debate que surge, primeiro, pelo reconhecimento que há uma crise ambiental. Alguns 2, 3 dias foi possível ler em todos os jornais, os grandes jornais do Brasil, né? Um relatório, um trabalho feito pela NASA, colocando exatamente que a humanidade está passando por um momento complicado no que diz respeito ao seu futuro. Então eles colocam assim, eu acho que o termo que eles usam é um pouco assim mais forte, que eles usam colapso, uma crise, algo assim, que vai acontecer daqui a 15, 20 anos, e eu achei interessantíssimo porque parte da NASA. E a NASA coloca que nós estamos convivendo com uma crise, e esse debate não é uma coisa recente, não é uma coisa de 2, 3 dias atrás, ele começa lá na década de 60, quando surgiram os primeiros questionamentos, né? O Clube de Roma, os primeiros movimentos ambientalistas, depois a Conferência de Estocolmo em 1972, nós já sabemos disso. E o incrível é que em 2014, a própria agência de fomento, lá, aeroespacial americana, faz um trabalho e diz, não, a coisa não está boa, está feia, né? Por quê? Nós estamos vivendo uma série de contratempos, né? Problema de energia, as mudanças climáticas, a questão da população crescente, principalmente a concentração de renda hoje cada vez mais perversa, cada vez nós vemos mais pessoas empobrecidas mundo afora, né? A questão da segurança alimentar. Então, são uma série de... A água, né? O problema da água, 2025 já se diz que vamos ter um problema sério de estresse hídrico. Quem acompanha os noticiários percebe a situação de São Paulo, porque as coisas vão se juntando. Então, as alterações climáticas ocasionam chuva em excesso em alguns lugares e falta de chuva em outros. São Paulo hoje está vivendo um problema de racionamento, né? Então, essas coisas todas, ou quase racionamento, nos fazem pensar o que está sendo feito, o que está acontecendo, né? De modo que a gente fala tanto em sustentabilidade, num futuro melhor, no desenvolvimento sustentável, e talvez as coisas não estejam tomando esse rumo tão esperado e tão discutido desde a década de 60. Professor Mário, o senhor tem uma formação técnica como engenheiro civil, mas o senhor não tem percebido que é uma preocupação dos governos de todo mundo, nos últimos anos, tratar com cuidado, com precaução, com atenção a essa questão do meio ambiente? Até a própria China, que é um dos países mais poluidores do mundo, hoje é uma das nações que mais investem em tecnologias limpas. Como é que o senhor analisa esse contexto? Jorge, eu vejo assim, de uma forma, o termo que eu gosto de usar é ambiguidade. Porque os governos, existe uma tendência realmente de se discutir essas coisas, mas se vocês pegarem, por exemplo, a Rio+20, e a tônica da Rio+20 foi a economia verde, a gente percebe que o discurso caminha muito nessa direção, mas nem sempre a prática acompanha isso. Eu vou me prender muito aqui à questão, nós vivemos aqui em Curitiba, né? Então você percebe que há uma intenção, há uma movimentação no sentido de melhorar a questão da mobilidade urbana, de se criar situações de preservação de mata ciliar, manutenção dos parques, dos bairros, mas isso também vai um pouco contra, vai de encontro, né, a uma tendência de crescimento. Então é um jogo de forças que nem sempre o poder público, nem sempre os governos conseguem equilibrar. Porque a gente, quer queira, quer não queira, nós vivemos num mundo hoje que ele é desenvolvimentista.
Então, Sim. ele Cada vez mais automóveis, Exato. cada vez mais CO2 na atmosfera. CO2 na atmosfera, e é uma coisa assim que exige um debate muito aprofundado, porque também não pode parar de uma hora para outra a forma com que as coisas vêm se conduzindo. Mas sabemos que é uma forma que talvez não seja a mais adequada, a mais correta. Até que ponto que as cidades precisam viver em função, por exemplo, dos automóveis? Até que ponto que o investimento, que a canalização dos recursos econômicos, que a canalização do dinheiro não deveria ser na construção cada vez mais de transporte público de qualidade, né? Ciclovias, criar condições para que o cidadão possa se deslocar e de uma forma confortável e segura. Isso é um problema que afeta todas as cidades hoje no mundo, né? E que tem uma série de efeitos colaterais. Eu sempre, quando venho para conversar sobre essas coisas, eu trago algum material. Fiquei surpreso aqui, sábado, 15 de março de 2014, as seguintes reportagens sobre Paris. A poluição em alta, Paris libera a cobrança pelo transporte público, quer dizer, eles pararam de cobrar metrô, ônibus, para que as pessoas pudessem ir para o trabalho, para o lazer, sem ter que pagar, para evitar colocar o carro na rua, porque a poluição, a foto que tem da cidade encoberta de uma espécie de uma névoa, né? Os níveis de poluição chegaram a um ponto tal que, para poder desestimular as pessoas a pegar o carro e ir para o centro da cidade, liberaram completamente o valor das tarifas por 1 ou 2 dias, para que as pessoas pudessem se sentir encorajadas a usar o transporte público. Isso acontece em Paris. E Paris, que tem toda uma rede de metrô, todo um sistema de ônibus muito eficiente, imagine com toda essa poluição. Aliás, essa imagem que o senhor traz do jornal da Folha de São Paulo, do dia 15 de março, se você olhar imagens de cidades chinesas, me parece que é comum ter esse nível de poluição. Até São Paulo, em alguns períodos, também enfrenta esse problema. Exatamente, professor. É um problema aqui no Brasil, da cidade que fica aqui no Primeiro Planalto, né? Às vezes, com excesso de industrialização de automóveis, o crescimento urbano, a concentração urbana é muito grande. Aí a gente já pode fazer um link com a questão da sustentabilidade, porque uma coisa vai puxando a outra. Hoje a gente fala muito de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é posto, inclusive, dentro dessa lógica governamental e empresarial, num tripé, que eles falam de a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Mas isso é um reducionismo. Sim. Porque, como a gente sabe, né, o senhor sabe disso melhor até do que eu, quando essa questão começou a ser discutida, lá nos anos 70, se falava em ecodesenvolvimento. Daí surge o termo sustentabilidade, Ignacy Sachs, Maurice Strong, que falava em 5 dimensões, eu acrescentaria mais uma. Que, aliás, o senhor pode expor as 5 dimensões para os nossos alunos, né? Então, essas 5 dimensões que eu acho interessante porque agora se fala no tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental. Mas no início falava-se do econômico, mas não no econômico no sentido do lucro propriamente dito, na questão de que as pessoas pudessem ter condições de sobrevivência, ter condições mínimas de sobreviver dentro de um quesito de cidadania, poder se alimentar, poder se locomover, né? A questão da sustentabilidade social, né, que é tão discutida, a sustentabilidade ambiental, ou seja, os recursos ambientais eles são escassos e cada vez que o uso intensivo dos recursos acaba colocando em xeque exatamente a própria obtenção desses recursos, a questão da poluição, então nós temos que, para sermos sustentáveis, ter que respeitar exatamente essa questão do meio ambiente. Os limites ecológicos do planeta, conforme a gente costuma ouvir muito o professor Cristóvão Buarque no livro extraordinário que ele escreve da ética à ética, da ética à ética, ele fala, o modelo econômico que a gente vive atingiu os limites ecológicos. Não dá mais para continuar crescendo dessa forma. Mas a sustentabilidade, dentro de uma visão mais dura, uma visão assim mais forte, ela também falava de uma sustentabilidade espacial. O que acontece? O equilíbrio entre cidade e campo. Se você pegar a população do Brasil no início do século XX, ela é predominantemente uma população rural. Você pega a população hoje, ela é predominantemente urbana, isso em grande parte do mundo. Os grandes problemas acontecem nos centros urbanos. E a gente também fala de uma sustentabilidade cultural, né? Respeitar exatamente o nosso passado, respeitar a diversidade cultural, que às vezes se aninha dentro das grandes cidades, né? E fala-se também de uma sexta sustentabilidade, que é a sustentabilidade política. Correto. Que é isso que o senhor... Seria o compliance, ou seja, as empresas agirem obedecendo às regras, às leis, às normas, e não esse ambiente que nós vivemos hoje, onde quem pode mais chora menos. Exatamente.
E cabe ao poder público ser o grande mediador dessas necessidades vamos dizer, do poder econômico, da necessidade que as empresas têm de produzir, faz parte do sistema que a gente vive, mas também com as necessidades sociais e da própria manutenção do meio ambiente. E também a questão que dizem o Henrique Leff, o pessoal que trabalha esse tema, coloca muita importância de que haja uma estabilidade política no que diz respeito aos objetivos socioambientais. O governo troca, mas os programas não podem ser extintos. Deve haver algumas metas a serem cumpridas e essas metas devem ser estabelecidas e devem ser seguidas por todos os governos que assumam ocasionalmente o poder municipal, estadual, federal, mas tem que ter um programa de governo nesse sentido, né? Que aí dá para trabalhar. Que transpasse a gestão de uma administração pública, ou seja, um governo, e que vá além disso, seriam políticas, podemos assim dizer, de Estado? De Estado. É isso que se debate desde 1992, no sentido de que se cria uma governança global, lógico, com suas participações dentro dos diversos países, mas uma governança ambiental, né? Que os acordos, os tratados, os protocolos sejam cumpridos. A gente não pode ser pessimista. Aconteceu muita coisa boa. Eu brinco, eu entrei na faculdade de engenharia, eu nem vou comentar quando foi isso aqui, né, professor? Não, mas não faz porque já faz muito tempo, não se discutia a questão ambiental. Nós estávamos na época do desenvolvimento. Vivíamos o chamado milagre brasileiro, então só se falava em grandes obras, grandes investimentos. Então não se discutia isso, mas depois a coisa começou, o próprio fato das corporações, das organizações estarem hoje se preocupando, buscando certificação, a ISO 14001, é sempre um alento para a gente, né? Aliás, eu gostaria até que o senhor nos explicasse, porque tem muitas empresas hoje já que estão voltadas para essas qualificações. Por exemplo, a ISO 14001 é voltada especialmente para o meio ambiente, né? Sim. Ela faz aquela... A 14001 especificamente, ela afere, né, o sistema de gestão ambiental que uma empresa esteja seguindo. Ela é a forma com que você organiza, vamos dizer assim, as ações de gestão ambiental dentro da sua organização, dentro da sua empresa. E ela acaba assumindo uma importância muito grande porque eu sempre digo nas minhas conversas com meus alunos, ela não é obrigatória. Nenhum governo vai exigir que uma empresa tenha a certificação 14001, mas ela é necessária. Então não é obrigatório, mas ela é muito necessária, porque sem a 14001 você não exporta. Imagine o consumidor europeu, o consumidor japonês, né? Eles dão muito valor para quê? Para a qualidade ambiental dos produtos e dos serviços. Então, se a sua empresa não tem isso, ela não consegue entrar, vamos dizer, no mercado internacional. Daí a importância da certificação 14001, sob o ponto de vista mercadológico. Agora, sob o ponto de vista organizacional, uma espécie de um guia de tudo que você precisa fazer dentro da sua empresa para que ela atenda os requisitos mínimos de qualidade ambiental. Professor Mário, nós estamos falando da questão empresarial e meio ambiente, mas o senhor escreveu um outro livro que também serve de base para os nossos alunos da disciplina de ética, que é Ética Empresarial na Prática. E nesse contexto, o senhor coloca alguns princípios que a empresa e o empresário devem ter, não apenas perante a sociedade, mas também para que eles possam continuar no mercado. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também. Esse livro aí foi curioso porque é um livro texto para acompanhar os cursos que nós ministramos aqui no Centro Universitário, um dos livros que nós usamos, né? E na minha formação, vocês sabem, engenharia civil, apesar de eu ter transpassado em alguns momentos a filosofia, a gente andou dialogando com esse pessoal. Mas o livro Ética Empresarial na Prática, eu tentei exatamente fazer isso, professor. Eu coloco a responsabilidade socioambiental, na qual se insere a gestão ambiental, como sendo algo que nasce dos valores e dos princípios de uma organização. Ou seja, a organização, primeiro, ela tem que ter uma postura ética diante do seu grande público, dos que a gente costuma dizer, dos seus stakeholders, as partes envolvidas, acionistas, empregados, governo, sociedade em geral, enfim. Então, a exteriorização dessa ética empresarial acontece sob a forma da responsabilidade social,
e da gestão ambiental. Mas antes tem que existir o quê? Os princípios, os valores, a missão daquela organização, e é disso que esse livro trata. Então ele envolve uma exigência hoje no mundo dos negócios de que as empresas honrem seus compromissos, de que elas estejam como algo que acrescenta à sociedade e não algo que diminua. Que a sociedade hoje, muito esclarecida, ela vira as costas para a empresa que polui, para a empresa que permite o assédio moral dentro do seu ambiente, né? A empresa que não cumpre com as suas obrigações, ela tem uma tendência hoje a ser rejeitada até pelos seus consumidores. Aliás, isso faz parte da própria economia de mercado. Você vai escolher uma outra empresa para você comprar os seus produtos e prestação de serviços se você acha que aquela organização não está à altura das expectativas da sociedade. Isso, professor Mário, que o senhor está dizendo, vai muito além daquela promoção de atividades sociais ou da responsabilidade social que muitas vezes uma empresa ela patrocina ou contribui com um asilo de idosos ou mesmo uma creche, alguma coisa assim. Vai da própria natureza da entidade empresarial, que ela se coloca como um instrumento da sociedade e do desenvolvimento. Essa questão ética que o senhor está falando. Exatamente. Não é perfumaria, não é marketing verde, marketing socioambiental, filantropia. Sim. É o compromisso efetivo, por isso que eu acho que tem que nascer dos princípios e dos valores das organizações, e existem muitos empresários, a gente tem que reconhecer isso, que estão efetivamente engajados com esse tipo de motivação, né? Eles querem contribuir para uma sociedade melhor. Fazem parceria com o poder público, procuram contribuir, procuram ocupar um espaço, e isso existe de uma forma muito tranquila hoje dentro de vários lugares aqui no Brasil, mas a ação nasce de um princípio, né? Nunca é uma ação com vista simplesmente a obter promoção ou visibilidade. É uma ação genuína que acaba revertendo na forma de visibilidade para aquela empresa. Nos Estados Unidos, nós observamos que as grandes fortunas, os homens muito ricos, desde a época do Carnegie, do Rockefeller, eles empregavam parte das suas fortunas na filantropia, no desenvolvimento da medicina. Aqui no Brasil, nós não observamos isso. Por que há essa diferença entre nós e os grandes milionários americanos que investem parte das suas fortunas nas universidades, enfim, em obras que possam servir a toda a humanidade? Pois é, olha, professor Jorge, a gente até ri um pouquinho porque já estamos ultrapassando até o campo do próprio capital, porque sim, lá são grandes capitalistas, exatamente, né? Mas talvez as nossas elites, elas ainda não tenham acordado para a necessidade de que elas têm um enorme papel social a cumprir. Mas eu penso muito assim, nos Estados Unidos, eu lembro muito daquela ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Que o cidadão, quando ele era agariado com as benesses, com a prosperidade, ele se achava assim quase que um privilegiado, quase que um eleito, né? Deus está, eu posso ser um daqueles escolhidos e tal, mas no princípio de toda essa ética está a retribuição social. Sim. Se eu prospero, a minha sociedade precisa prosperar comigo, é uma forma de eu devolver isso para a sociedade. Então, vai muito naquele conceito clássico de responsabilidade no viés americano, lá que o Milton Friedman fala, que ele diz assim, o grande empresário, ele paga os impostos, ou deveria de pagar, ele proporciona aos seus empregados um salário justo e ele retribui a sociedade na forma de filantropia. Uhum. Então, o que acontece? As pessoas vão para as universidades muitas vezes por bolsas, né? Grandes bibliotecas, é uma forma de você retribuir para a sociedade. Por que não acontece no Brasil? Não sei. Talvez porque a gente não tenha tido essa formação social conforme os americanos tiveram. Ou talvez porque as nossas elites ainda sofram de um ligeiro defeito de fabricação, né? Não sei se eu posso falar isso aqui na nossa entrevista. Sim, não tem problema. E acho que quem é pobre não merece muito incentivo, né? Então, professor, nós estamos debatendo a empresa, o meio ambiente e a sociedade. E eu gostaria que o senhor nos expusesse sobre o seu ponto de vista, o senhor que de formação em engenheiro civil, qual é o papel da tecnologia na diminuição,
por exemplo, da poluição no nosso planeta, ou seja, de buscarmos uma sociedade sustentável? A tecnologia, professor, e eu como engenheiro, meus colegas engenheiros muitas vezes acham que nós encontraremos recursos tecnológicos para gerenciar tudo. Em parte, isso é verdadeiro, porque hoje nós temos recursos de produção mais limpa, né? Nós temos materiais que são recicláveis e uma série de avanços, né? Os nossos carros são mais econômicos, a gente usa biocombustível, tá? Por outro lado, esta mesma tecnologia, ela incrementa exatamente as relações de produção e consumo, porque nós somos muito mais eficientes em produzir. Então, um exemplo assim típico é o automóvel. Hoje os carros são muito mais econômicos, usam material reciclado na sua composição, enfim, tem toda uma tecnologia que os carros de antigamente não tinham. Só que essa mesma tecnologia que produz um carro limpo, ela acaba produzindo muito e muito mais carro, porque barateou, porque esses carros são colocados no mercado de uma forma muito mais intensa e muito mais acessível, falando dos carros econômicos, né, os carros populares. Com isso que acontece, fica no 0 a 0. A mesma tecnologia que tem um potencial enorme de resolver problemas, ela também tem um potencial enorme de amplificar o problema. A tecnologia tem que ser usada de outra forma. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Dr. Mário Alencastro, ele que é engenheiro civil, e o tema foi a empresa, meio ambiente e sociedade. Professor Mário, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, professor. Agradeço. Obrigado.